Cada um no seu quadrinho. Alô Brasil, alô mundo! Está no ar mais um Cada Um no seu quadrinho. E olha, hoje é um dia que eu acho que eu esperei a vida inteira por esse dia. A vida inteira não, mas sei lá, desde 12 anos de idade. Quer me reunir com amigos para conversar sobre a Liga da Justiça Internacional. Quer dizer, tá todo mundo por aí falando do tal do corte do Snyder Cut. Enquanto o pessoal tá aí querendo saber qual vai ser do Snyder Cut, a gente foi lá no nosso baú de formatinhos da Editora Abril e agora recentemente de encadernados lançados pela Panini, que a gente não sabe se vai continuar, a gente vai até falar um pouco sobre isso também, motivos por qual ele pode continuar ou não. Mas para um momento que foi divertidíssimo para cada um aqui, em algum momento particular da vida, e para a indústria dos quadrinhos, que foi a Liga da Justiça Internacional, que surge primeiro como Liga da Justiça, capitaneada por J.M. DeMatteis, ou Demeter, e pelo Kevin Giffen. E com os desenhos espetaculares também no momento inicial do Kevin Magari. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Essa Liga da Justiça que surge após a crise das infinitas terras do universo da DC Comics, com uma formação bastante inusitada, uma formação que tinha tudo para dar errado, mas acabou se tornando um clássico dos quadrinhos. E estou muito bem acompanhado aqui hoje. Então, agora aqui no Cada Um no seu quadrinho tem tipo os sócios, né? Os caras que voltam e meia aparecem aqui para debater comigo, os velhos nerds, né? Porque toda essa geração que vai falar comigo aqui pegou esse quadrinho na banca, leu em algum momento, viveram em loco, né? Foram testemunhas oculares da história dessa brincadeira de super-heróis. Então eu tenho aqui comigo mais uma vez o professor André Videira. E André, boa noite, bom dia, boa tarde. Fala aí, Lencinho, boa noite. Cara, é sempre um prazerzão vir aí conversar com você e com a galera sobre quadrinhos. Vou querer minha carteirinha aí de sócio do Cada Um no seu quadrinho aí, nas próximas. Quero saber com quantos selinhos eu já ganhei minha carteirinha. O bom é que para andar na carruagem, em algum momento, eu vou poder tirar férias e deixo vocês aí tomando conta aí, poxa, olha que maravilha. E me acompanhando aqui também, ele que é um dos responsáveis, inclusive, por eu ter contato com esse quadrinho, porque eu, na sexta série, eu sentava ao lado dele e eu falava assim, eu adoro os gibis da Marvel. Ele falava assim, não, você tem que ler isso aqui, que tem o tal do Mangakan, que é o vilão mais diferente que você já viu. Você tem que conhecer isso, você não sabe de nada. O cara, você não sabe de nada desse negócio da Marvel, aí, saca do uniforme do Homem-Aranha, que nunca acaba. Lê isso aqui, que é muito divertido. E esse é o meu amigo de muitos anos, Eduardo Cordeiro, Dudu. Bem-vindo, Dudu, mais uma vez. Porra, tu lembra desse negócio que eu falava do Mangakan, cara? Mangakan é sensacional, cara. Melhor vilão, cara. Esquece essas paradas Snyder Cut aí, Lobo da Steppe, nada disso, cara. Mangakan é o vilão, cara. Rapaz, se o Eduardo é o cara que converteu o lencinho da Marvel pra descer, porra, já mora no meu coração. Ele falava Homem-Aranha, porra. Cara, eu lia direto X-Men e tal, mas, cara, a Liga da Justiça foi uma parada que me pegou de uma forma que até hoje eu tenho várias lembranças de páginas que eu virava. Enfim. Antes de passar a fala para o André, só vale lembrar o seguinte: houve uma saga chamada Crise nas Infinitas Terras dos anos 80. A DC Comics era composta por multiversos. Hoje é também, mas durante o tempo que se tentou organizar a casa, porque era a cronologia vender dos anos 30, 40 até os anos 80, era uma cronologia única, então resolveram arrumar a casa. E aí fizeram essa saga, uma saga muito conhecida, Crise nas Infinitas Terras, merece um programa aqui também sobre, que é uma saga, inclusive, muito bem desenhada, por Jorge Pérez, enfim. Mas quando acabou essa saga, a DC teve que reformular os seus personagens. Então você tinha o Superman do John Byrne, o Batman do Frank Miller, a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, e viraram para o Kevin Giffen e falaram, você não quer assumir a Lei da Justiça? E ele falou, nossa, que bom, mas quem tem aí para usar? E aí os editores na época não liberaram os personagens, porque eles estavam passando para as reformulações. Só o Danny O'Neill que falou assim, pode usar o Batman aí, mas ainda falou assim, usa comedido, né? Não é para usar, mas usa. O Batman naquele momento era o cara que dava credibilidade para o leitor, que era a Lei da Justiça, que os outros personagens eram o que a gente vai citar aqui, o Gladiador Dourado, Besouro Azul, Capitão Marvel, Shazam, que estava chegando na editora ainda. Já foi um começo assim, o cara falou, você não pode... não, tem Lanterna Verde para usar, mas não é o Hal Jordan, é o Guy Gardner, que tinha sido apresentado aos leitores na Crise nas Infinitas Terras. Então a gente tinha um cenário todo novo de personagens, segundo ou até de terceiro escalão, que foram fazer parte dessa Liga da Justiça. André, qual é a tua lembrança aí com esse quadrinho? Você também comprou nas bancas, você leu na época? Cara, Li, eu me dei conta nessa reolhada, né? Também não consegui reler tudo, né? Li alguma coisa, mas eu me dei conta de que eu não li o final do longo arco, né? Ela vai até o número 60 e pouco, né? 67, aquele 67, não é isso? Alguma coisa aconteceu que eu, obviamente, não vou me lembrar, que fez com que eu deixasse de ler. Eu não peguei o fim da era, como a capa do gibi anuncia, né? Mas eu me lembro que eu li ela, eu comprava de banca
e li boa parte da saga, boa parte da Liga Europa, até a Liga Europa, né? Boa parte da Liga Europa. Um pouco nessa coisa de estar descobrindo os cómics. Isso foi 89 aqui? Saiu aqui em 90? Acho que 89. Já estava lendo já há algum tempo, mas eu acho que a gente é de uma época que, a gente estava conversando aqui no início, né, bem da brincadeira, mas agora falando sério, a DC Comics inovou muito mais do que a Marvel, né? As grandes tentativas de produzir um quadrinho de autor, né, o Cavaleiro das Trevas, a Piada Mortal, o Watchmen, estavam na DC. Eu, pelo menos, fiquei nessa brincadeira de Decenalta e Marvete, eu me lembro desses nomes que não se usam mais, né, que se usavam em sessões de leitores das revistas. Eu era muito mais Decenalta do que Marvete, né? Que eu acho que sempre me encantou muito na DC, que os personagens da DC formavam uma grande família, desmembrada nos seus grupos. Os grupos todos formavam um grande grupo, né, que os heróis sabiam suas identidades civis e se chamavam pelos nomes próprios, etc. e tal. Então eu acompanhei. Foi muito divertido, né, cara? Porque foi totalmente na contramão do que a gente estava lendo, né? Eu sou um pouquinho mais velho do que você, Eduardo. A gente aprendeu a ler quadrinho no finalzinho da Era de Bronze, no início que se chamou de Era Sombria, né? Aquela coisa dos heróis mais sérios, mais sombrios, né? O Batman do Cavaleiro das Trevas. E, de repente, vem esse negócio totalmente camp, totalmente zoeiro. Então, antes de passar para o Dudu, só lembrar que a Liga da Justiça saiu pela editora Abril, foi, como eu disse aqui, foi até do número 67. Então, foi do 1 até o 67. Só lembrar também aqui, os mais jovens, que era um momento de muita turbulência econômica no país. Então, não sei se isso chegou e pode ter influenciado você, André, de repente, a parar de comprar, porque a Liga da Justiça, a publicação em si, ela surfou nessas ondas econômicas, essas tempestades econômicas, na verdade, dos anos 80 e 90 no Brasil. Então ela começa a ser publicada, se não me engano, com 60 e poucas páginas, depois passa para aquele modelo de 84 páginas, e ela acaba, os últimos números, ela está com 50 páginas apenas, e naquela época que o real estava começando a ser implementado, os gibis saíam tabelados, né? Você não tinha o preço de capa, você tinha lá o valor igual a A17. Então o camarada da banca ia vir com o A17, na terça era um preço, na quarta já era outro, na quinta era outro, se no domingo já era outro. Então era uma época que, obviamente, também afastava os leitores um pouco, porque se estava ruim também nas bancas, estava ruim nas nossas casas, na nossa vida pessoal, enfim. E você, Dudu? Suas primeiras lembranças desse quadrinho, você consegue lembrar bem como é que parou na sua mão, qual foi os primeiros que você leu, como é que foi isso? A lembrança que eu tenho, fui na banca lá, que era do lado do colégio, né, praticamente. Fui lá ver a Liga da Justiça. Aí tinha um monte de gente olhando pra cima, assim, fazendo todos os personagens juntos. Parecia que, em vez de tirar uma foto bonita, todo mundo com pose, já começa por aí, tá todo mundo espremido numa página, pra caber dentro da página. Não tem ninguém conhecido, o único cara conhecido era o Batman fazendo uma cara de mal, assim, Aí eu falei, cara, Liga da Justiça. Então lá comprei. Logo na primeira, eu lembro que eu passei 2, 3 páginas, eu vejo o Capitão Marvel entrando, falando de acho. É o que eu lembro, cara. Principalmente, o que é isso, cara, de acho? Tem muita lembrança de pegar o gibi, cara, que é isso? Que é isso? Que é isso? E lendo sem parar e dando muita risada. Toda aquela brincadeira que eles fizeram com personagens totalmente desconhecidos. Bom, para quem não leu aí, cara, as histórias começam com a formação da Liga, mas os heróis em si não tem nenhuma ligação entre si e não se conhecem ali naquele momento ali. Cara, isso é genial. Né? A gente, assim, eu saí de um universo de revistas que eu lia chamado Super Powers, que tinha os personagens mais sérios, né? Os personagens clássicos da DC, e fui pegar a Liga da Justiça, que deveria ser a reunião deles, é uma brincadeira com esses personagens novos. E aí a gente pode se aprofundar um pouco mais aí, cara. Pô, uma edição aí dá para falar um monte de coisa que eles já destruíram na primeira edição. É verdade. Na época, inclusive, saiu uma série chamada Lendas, né? Foi a primeira grande série depois da Princesa Infinitas Terras. Ela tem uma história curiosa que ela foi escrita durante a publicação da Princesa Infinitas Terras. Então, se você lê hoje, alguns personagens que aparecem nessa série Lendas, eles têm a personalidade um pouco da época antes da crise, né? Principalmente o Batman ali, o Jason Todd, que na época era o Robin. São personagens que têm um comportamento. E aí, no final dessa série Lendas, saem 2 grupos que vão ocupar ali o universo da DC, que é essa nova Liga da Justiça, e o Esquadrão Suicida. E não, por acaso, esses grupos também dividiram a mesma revista por muitos anos. O Esquadrão Suicida vocês gostavam também, porque eu confesso assim, quando eu era moleque, eu não curtia, não. Hoje eu gosto, mas quando eu era moleque, assim, eu ficava assim, tava tão legal os caras falando piada, agora eu vejo os caras serião, cheio de conflito aí com prisão. Pô, era bom também. Cara, é engraçado, talvez eu gostasse mais do Esquadrão Suicida do que da Liga.
Eu gostava muito daquela formação. Eu, inclusive, acho que o Esquadrão Suicida envelheceu mal como conceito. Acho que ele logo se perdeu. Aquela fase inicial do John Ostrander é muito boa, cara. Tem uma dinâmica interessante entre figuras moralmente muito sérias, né? Tipo o Tigre, a Vixen, o Flag, e figuras degeneradas. Capitão, assim, essa fase do John Ostrander criou o Capitão Boomerang, que apareceu naquele filme Palha, que saiu agora há pouco. Né? Vamos falar de filme, não. Se a gente falar de filme, a gente tá ferrado. A figura do Capitão Boomerang é incrível, né, porra? Porque incrível. E o Pistoleiro, assim, eu não conhecia o Pistoleiro das histórias do Batman, conhecia o Pistoleiro pelo Esquadrão Suicida. Eu gostava muito. Eu gostei muito das vezes em que os personagens da Liga interagiram com os personagens do Esquadrão. Tipo, a invasão do Batman na Ilha Hiker, o crossover dos dois grupos. Eu acho que tinha uma dinâmica interessante ali. Esse crossover, inclusive, ele foi muito importante para a dinâmica do grupo, porque primeiro você tem, vamos passar aqui para a galera rapidamente. O grupo estreia, como essa formação inusitada, já tem uma discussão logo, né, na primeira reunião, já está o Guigard, quem é o líder, o Guigard lá todo marrentão falando que vai ser o líder, enfim, uma confusão generalizada logo no primeiro encontro, e curiosamente vai chegando o Batman com o Senhor Destino, e aí eles entram assim, na sala da porradaria comendo, e aí o Batman fala assim, é só juntar eles numa sala que dá nisso, né, tal, e já vai lá, e quando o Batman entrou, todo mundo, chegou o Batman, então vai... Não, mas tem um detalhe que é importante, né, que o cara, o Destino fala, não, deixa que eu vou resolver, ele fala, não, deixa eu resolver, tipo assim, ele resolve se divertir de alguma forma ali naquele momento ali. O Senhor Destino, para quem não conhece, o personagem dos magos, feiticeiros, os magos mais poderosos da DC Comics, com um estalar de dedo ele resolvia a coisa ali, mas aí o Batman fala, deixa comigo. Aí o Batman entra aquele ar de professor sério da sala, né? Tipo, o professor chegou, aí todo mundo vai se aquietando, sente-se, não sei o que, sente-se. Aí todo mundo se sente. Ele começa a ler lá o Estatuto ali da Justiça, ali, cheio de sono. Mas eles vão deter um atentado na ONU. Um grupo de terroristas vai lá, e aí eles detêm esse atentado. E essa liga, ela começa dando esse tom de humor, com os desenhos do Kevin Maguire, que também estava começando no mercado, já tinha alguma coisa, mas não era tão famoso. O Kevin Maguire, ele se destaca porque ele pega aquelas situações daqueles personagens tão inusitados, ele faz uns rostos, umas expressões que marcaram ali aquela saída. Essa fase inicial da Liga da Justiça tem uma pessoa agindo por trás dos bastidores, que é um empresário chamado Maxwell Lord. Para quem viu o filme da Mulher Maravilha recente, tem uma versão parecida com o que ele é hoje. Eu não gosto atualmente do Maxwell Lord dos quadrinhos, mas do que fizeram com esse personagem, né? Chamaram ele um vilão genérico e tal, mas nesse momento ele está ali nos bastidores da Liga e ele se mostra um cara que está ali para fazer aquela Liga da Justiça acontecer. Se a gente vai descobrir que tem uns motivos por trás ali meio nebulosos, né? Ele é controlado por uma máquina, uma coisa assim que o Metron até se envolve, tá? O Metron lá dos Novos Deuses. E aí, aparentemente, esse cara se associa ali e fica virando uma espécie de mecenas dessa Liga da Justiça. Só que ele move os pauzinhos a ponto dela virar a Liga da Justiça Internacional, com a chancela da ONU. E aí, com isso, o Batman, que até era o líder, vira pro nosso querido Ajax, hoje em dia conhecido como Caçador de Marte, né? Ele teve por anos esse nome aqui no Brasil, Ajax. Eu não sei quem decidiu colocar, não sei quem decidiu, quer dizer, quem decidiu tirar, provavelmente foi os editores, mas por que foi Ajax também é um mistério para mim. Mas, enfim, quando a Liga da Justiça Internacional, o Batman passa a liderança, que se fala, vai entrar a imprensa, vai ter cobertura, não posso ficar aparecendo. Só que ainda assim o Batman era o cara que chegava no campo lá de ação, se empolgava, dava ordem para todo mundo. E nesse encontro com o Esquadrão Suicida, o Ajax dá uma chamada no Batman, fala, ó, também está sendo muito imaturo, ou você trabalha em equipe, ou se adianta. Aí o Batman dá uma moral, e aí esse encontro da Liga da Justiça com o Esquadrão Suicida é importante também, porque a Liga da Justiça anterior, o pessoal fala assim, essa Liga da Justiça foi a Liga da Justiça só com pessoas, heróis que ninguém conhecia, mas a anterior também era uma porcaria, que era a Liga da Justiça de Detroit, que era com a Aquaman liderando, a Era Cigana, Vindix, Vibro, só tinha tudo errado ali no rolê. E aí, só que algumas pessoas são dadas como mortas. E aí, no primeiro número da Liga da Justiça, dessa que a gente está comentando, o Ajax está numa coisa de luto ainda, e ele não se acha capaz de liderar porque ele acha que essas pessoas morreram sob a liderança dele. Só que, quando ele está com os Esquadrão Suicida, ele vê a Vindix e descobre que ela está viva, e ele meio que fala assim, opa, então a história não é bem assim, e ele assume uma posição que aí ele vai. E aí também, por que isso acontece? A gente está falando já do número 12, 14 da edição,
aqueles personagens começaram a ficar conhecidos, né? O Batman não precisava mais ser o fiador, né, da história, né? Esses personagens ganharam edições. Eu tinha a revista solo do Gladiador Dourado, do Besouro Azul, mas que logo foram canceladas, porque eles eram bem diferentes nas revistas solos do que da Liga. E o pessoal queria mais eles como eles estavam na Liga. Então, eles começam a ganhar destaque nas edições, né? Então, por isso, o Batman pode ter um papel mais de só que o cara... Que ele faz até o final. A gente vai ver que o Batman, ao longo das... Ele sempre aparece meio que assim. Inclusive, tem uma história hilária também, acho que é o segundo anal da Liga da Justiça, que eles enfrentam o Coringa. O Coringa vai, faz uma merda lá na casa do Scott Free, né, que é o Senhor Milagre. E no final, o Batman tá chegando com o Batmóvel, vindo tipo a reunião e fala, aí eles vê o Coringa e fala, não, hoje não. E passa direto de carro, fala, não, hoje não dá pra aturar essa galera não, cara, eu vou embora. Então tem esses detalhes. André, agora, você nota uma coisa nessas histórias, porque a DC Comics, por mais que ela tenha apresentado o Atman, Cavaleiro das Trevas, aquelas histórias do Arqueiro Verde com o Lanterna Verde nos anos 70, que são histórias icônicas que trazem questões sociais, a revista Liga da Justiça em si, de certa forma, eu sempre achei ela um pouco conservadora. Mas aqui, cara, eu acho que você está ainda vivendo a Guerra Fria, conflitos com o Oriente Médio. Então, isso tudo aparece. E você tem problemas com a migração, tanto na América do Norte como na Europa. E tudo isso meio que aparece aqui nessas revistas. Você achou isso também? Que ela dava umas alfinetadas ao longo das suas histórias? Assim, é engraçado, porque ela está meio no mesmo universo de problemas de, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, né? Assim, os estertores da Guerra Fria, quer dizer, não é mais talvez o grande pânico do desastre nuclear, mas acho que ainda tinha um pouco esse clima, né, da iminência lá de alguém apertar a porra do botão vermelho que supostamente tinha lá em cada uma das duas grandes potências. Eu acho que tudo ali é meio propositadamente caricato, obviamente, né, porque a série é toda uma grande caricatura, né? Então, tem a caricatura do líder, do ditador do Oriente Médio, que é lá o maluco de Bialya, eu esqueci o nome, que é uma caricatura de todo mundo, né? Caricatura de Saddam Hussein, uma caricatura das lideranças fundamentalistas do Oriente Médio militarizadas. Tem uma caricatura, né, uma tremenda caricatura da União Soviética, né? Assim, o país obscuro, né, em que todo cômodo tem um microfone escondido, todo funcionário é um agente secreto, todo mundo tem cara de mal. O Dmitry é meio destacado disso pela sua pureza moral, mas ele está no meio de um estado conspiracionista o tempo todo. Mas também tem uma caricatura dos Estados Unidos. O Reagan, quando aparece meio caricato também, né? Ele fala, por exemplo, tem alguma coisa que acontece lá, que ele diz que é coisa de comunista porque a transmissão interrompeu o futebol. Então, tudo é meio caricato. E se é tudo meio caricato, acho que acaba involuntariamente ficando tudo meio simplificado mesmo, né? Mas é interessante pensar isso, né? Tipo, a ONU as cenas da ONU são simplórias, né? Assim, um monte de líder gritando sim, não, aceito, não aceito, quando lá o grande Mangakan oferece lá um acordo de comércio com a Terra. A sessão da ONU parece uma sala de aula. Sensacional, cara. Sensacional, pô. O cara querendo fazer um comércio ali, querendo oferecer outra coisa. A sessão da ONU parece uma sala de aula de ensino médio, cara. Uma gente gritando sim, não, sim, não. Mas eu acho interessante que, é uma série que acho que é legal assim, de ler essas paradas. Tem várias coisas, além da nostalgia de quem leu quando saiu, né? É pensar um pouco o que esse negócio marcou a indústria, né? A cultura pop para frente, mas também assim, o que ela falava daquela época, né? Então, assim, era a hora que a globalização estava aparecendo como questão, né? É uma parada de 4 anos antes da União Europeia. A União Europeia vai ser fundada em 93, a série é de 89, né? Então, assim, a Comunidade Econômica Europeia estava virando União Europeia, a questão ambiental estava aparecendo, então, assim, as grandes questões mundiais. Então, acho que é um pouco reflexo disso, né? A ideia de uma liga que tem embaixadas no mundo inteiro, acho que isso é bem interessante. Nesse sentido, a série é um pouco reflexo da época, né? Mas eu acho que ela era uma grande caricatura, né? Então, ela é uma charge da situação geopolítica do momento, né? Cara, pra quem não leu, cara, a gente tá acostumado a ler lá o Lanterna Verde, todo sério, Hal Jordan, o John Stewart, os caras todos sérios, cara. O Anel escolhe a pessoa que tem uma série de questões, o Anel vai escolher. Ninguém entende por que aquele cidadão tem um anel, cara.
Ninguém Meu sabe. amigo, se o Gnorte tem um anel, por que o Gás Então, não pode ter? Se eu não me engano, o Gnort aparece naquela série. Como é que é o nome? Milênio? Milênio. Foi Milênio? Então, e aí tem uma cena da Liga da Justiça que tá o Gnort, tá o Hal Jordan, e o Superman vai tipo cumprimentar o Gnort, olha. Aí o Hal Jordan, não dá atenção pra ele não, cara, porque ele é filho de um funcionário que tinha conhecimento lá dos Guardiões e deram pra ele o anel. mas não explica nada. Na Liga, o Gnorte explica dizendo que ele tinha um parente que era influente com os Guardiões. Então ele conseguiu uma boquinha. A explicação da Liga é maravilhosa, que é uma boquinha que o Gnorte conseguiu lá em Oa. Cara, é impressionante. E assim, vocês estão falando de questões mesmo, mas, cara, pra gente que era criança na época que eu pelo menos tinha isso, assim. Cara, a gente tava no meio assim, cara, eu achava que todo mês a gente ia morrer em algum momento de uma bomba nuclear, cara. Toda hora ia ter um conflito novo lá, os Estados Unidos ia bombardear a União Soviética ia bombardear os Estados Unidos, e alguma coisa ia acontecer. E o Brasil com uma inflação absurda, todo mundo se ferrando, e por aí vai, várias situações. Então, cara, você pegar uma revista dessa, você dar risada numa situação tão caótica que era essa época, cara, era muito bom. Se você pegasse na época assim, uma revista do Super-Homem, você tinha sempre um respeito assim, com a ONU, com o presidente. O Reagan, por exemplo, apareceu em várias revistas do Superman na época, aquela coisa. E a Liga da Justiça botava esses caras assim, de poder como pessoas meio perdidas, sem saber o que fazer. Então tinha um deboche ali, uma graça ali com o poder. E aí, o Guy Gardner, por exemplo, as primeiras histórias da Liga, ele invade a União Soviética. Tem um detalhe, em umas edições anteriores do Lanterna Verde, tinha tido um conflito dos Lanternas Verdes com o Soviético Supremo. Então, quando o Guy Gardner está chegando lá, que o Soviético vem e fala assim, não, esse cara de qualquer logo esse cara. Nesse lado, André, tem até uma coisa que pode até o Bobo Russo também meio que assim, caramba, cara, a gente tá aqui só fazendo nossa, quem é esse cara que vem aí, que tá todo mundo dos Estados Unidos para bater na gente, sabe? Eu acho isso muito engraçado. E tem umas questões também que vão ser discutidas na Liga da Justiça Europa, sobre também a questão de migração, né? Porque aí, eu não sei se é alguma coisa editorial, se hoje seria diferente, não tem como a gente saber, mas era uma equipe da Liga da Justiça Europa, comandada, inclusive, pelo Capitão Átomo, que era um militar norte-americano, né? Isso não foi nenhum europeu ali, isso vira até questão, né? E por isso tem essa coisa de migração, que eles são vistos com... tem placa, Yankees go home e tal, e aí trata também questão de neonazismo, nessa revista da Liga da Justiça Europa. Quando a Liga ganha status internacional, ela tem, sei lá, 2 extraterrestres radicados nos Estados Unidos, um russo e o resto é só americano. Mas são 2. Porque se considera o Milagre também como um alienígena. Também. Tá considerando o Milagre. Não, o cara é alienígena, gente. O cara né? Pô, e tem o Oberon, cara. O Oberon tá lá na Liga, mas não faz nada. Ele fica comentando. Como ele não é nada. Gente, Oberon, criação do Jack Kirby. O primeiro assistente do Senhor Milagre, assistente do segundo Senhor Milagre. Mas o Oberon é meio aquela figura clássica do sidekick, né? Ele não é exatamente um sidekick, mas ele faz às vezes de um sidekick, nessa figura que é meio alívio cômico. Quem é que é alívio cômico numa série que é toda cômica, né? O Capitão Átomo também era um deboche ao militarismo, porque o Capitão Átomo tem umas cenas hilárias quando a gente começa com a coisa da embaixada, que ele vai tentar instalar, ele vai ajudar o Senhor Milagre a instalar o negócio, o sistema de segurança, e ele explode tudo. E aí tem uma hora que ele vai reclamar com o Oberon fala assim, tu não sabe instalar um sistema de segurança? Como você tá reclamando? Esses caras também estavam acabando de ser incorporados na DC, né? O Besouro Azul e o Átomo estavam vindo da Calton. Eu não sei se tinha tido alguma série do Capitão Átomo antes dele entrar na Liga, mas eu tenho a impressão que o Capitão Átomo ficou sério depois. Não, ele teve sim uma série antes, saía aqui no Brasil nas revistas do Super-Homem na época. Não era Super-Homem. Saía que mostrava, aí mostrava aquele outro inimigo dele, o Major Força. Major Força dele. E aí ele vai para a Liga, inclusive, quando ele entra na Liga, o pessoal não sabe que ele é militar. Quem começa a desconfiar dele é o Besouro Azul. E aí tem uma coisa lá que eles descobrem, que ele é militar, fica todo mundo bolado, mas vem a invasão, aí ele se mostra o grande líder da invasão, combateu lá, comandou para combater os invasores, e aí ele ganha a Liga Europa. E aí até o Besouro Azul fala, mas o cara era espião, não sei o quê. Aí nego, não, ele é um herói, não sei o quê, da pátria. Manda ele pra lá. Ele vai pra Europa, não. Mas é engraçado por isso, que ele vai pra Europa, por isso que eu falei que também é uma zoeira com essa coisa do capitão, do militar, porque ele é todo inseguro. E aí toda hora ele fica assim, pô, Ajax, você tira meu comando, você não deixa eu mandar, não sei o quê, e o Ajax se controla sua insegurança. Você tá...
Ele era constantemente esse personagem assim meio zoado. Ele é um chefe da Liga da Justiça Europa que ele também se mete em várias confusões. Ninguém dá muita moral. Ele não sabe falar francês. Ele vai é baixada na França. E aí os caras acham um absurdo. O cara que é o comandante não saber falar a língua, não querer aprender a língua deles. São situações. Agora, eu acho que tem um momento aí que é muito legal, porque eu vou ser sincero assim, vamos lá. A Panini está lançando os encadernados aqui, pessoal, no Brasil, e até agora chegou ao número 7. Já está na fase, inclusive, que contempla a Liga da Justiça Europa. E eu confesso que eu relendo as primeiras edições, eu não sei se foi aquela coisa assim do cara que é viciado e quer a primeira dose de novo, se tinha a mesma coisa da primeira dose, então vai relendo aquilo e não consegue sentir aquela mesma força, mas foi melhorando muito para mim. E aí, eu sinceramente, eu acho que, sei lá, por ser mais novo, na época eu olhava de uma forma, hoje obviamente eu olho de outra, mas eu percebo o mérito da série, para mim ela foi uma série que foi melhorando. Primeiro, assim, o encadenado 1, 2, eu li meio para nostalgia. Depois do terceiro, quarto, eu estava gostando de reler aquelas histórias de novo. Assim, percebi muitos detalhes e muito crescimento de personagem. E tem uma hora que a gente vai entrar aqui agora, que é uma saga, né? Também até para entrar um pouco no como essa série influenciou, mas que é um momento que tem uma missão na Bialha, né? Que aí o Batman vai com o Bruce Wayne. Ele fala que é uma missão especial, ele leva como assistente a Fogo. A capa é ele, imitando o James Bond, né, na capa, né? Exatamente. Ele, meu nome é Wayne, Bruce Wayne. Essa é a história que o André Videira citou, porque aí o Besouro Azul e o Gladiador vão achando que eles vão para uma super missão, eles ficam lá meio de capaz, tem que ficar no quarto do hotel sem fazer nada, vendo televisão. Os caras, poxa, isso não acontece em Missão Impossível. Né? Os caras... Agora, ao mesmo tempo que estava acontecendo essa história, paralelamente, estava acontecendo a primeira vida do Mangakan à Terra, ele leva o Senhor Milagre para vender, para levar para o Darkseid. E aí, cara, são duas histórias paralelas acontecendo que são muito boas, que tem essa missão na Bialha, ao mesmo tempo que os caras estão lá, aí a Barra toma um protagonismo, o cara fala, eu vou lá salvar o Senhor Milagre, aí os caras tentam, quem é você? Ela sou a Grande Barda. E aí tem uma introdução de um personagem que é muito bom, né, na história da Justiça dos quadrinhos, que é o Lobo, né? Porque antes disso, vamos voltar a uma cena aí que toda hora tá na internet, todo mundo procurar ver, que é o soco do Batman no Guy Gardner, né? E foi uma cena antológica, né, Dudu? Tu lembra dessa cena, né? Cara, do Guy Gardner, cara, ele foi várias edições tomando vários esporros do Batman por diversos motivos, até aquele momento que ele resolve silenciar o Guy Gardner de uma vez só. E ninguém acredita, cara. Que ele vai bater no... Acontece que ele chama pra briga, e aí até o Capitão Marvel chega e fala assim, Batman, você vai ser igual a ele. Aí ele fala, quando você tiver uma experiência, você dá sugestão. Aí o Capitão Marvel sai boladão, assim, pô, quando tiver experiência. Pô, sacanagem. Vou tomar meu leite. Porra, ele joga aquela capinha pra trás, né? Toda hora. O cara fala, pô, você não tem uma capa maior pra usar, não? Só que... Sensacional. Voltando à luta. Aí o Guy Gardner chega, tira o anel, fala, vou pegar esse cara sem anel. E o Batman vai dar só um murro no cara. O cara desmaia. Desmaia, acabou. E o murro é tão bem dado que ele dá num olho só, mas depois o cara parece com os dois olhos roxos. E ele levanta ainda depois, aí uma coisa meio engraçada, que assim, ele levanta consciente, assim, não, eu vou pegar esse cara na porrada de novo, só que ele se mete embaixo do monitor, bate com a cabeça, e aí ele acorda com hábitos mais educados, ele acorda e chama atenção que, na tradução do Editor Abril, ele botou ele com uma fala meio afeminada. E nessa edição aqui mais recente, não, é uma fala polida. Acho que é uma diferença dos tempos também, mas também não sei o quanto a tradução da Abril, na época, teve a liberdade, que já constatou aqui, quem lê as ligas dessa edição, tiver a chance de ler essas edições da Abril, vai ver que os caras citam muito... Tem uma cena curiosa, que o Max Solage vai dar uma entrevista, e que na tradução da Abril ele ia dar uma entrevista para a Hebe. E aí, na tradução agora recente da Liga da Justiça, ele dava uma entrevista para o Geraldo, lembra do Geraldo, que passava no SBT, o Geraldo Bigodão. Geraldo Bigodão, exatamente. Ele vai dar. Então aí o Guy Gardner está com esses hábitos mais polidos. Nesse momento, a Canário Negro sai da equipe, e o Capitão Marvel também sai um pouco depois, logo desse arco inicial. Entra Fogo, entra Gelo, que fazia parte dos Guardiões Globais, que era um outro grupo aí que ninguém nunca ouviu falar, mas que tinha lá. Que até tem um líder dele, que é o Fogo Fato, vai virar vilão recorrente da Justiça, desse grupo de Guardiões Globais. Mas aí, nessa saga toda, além de você ter a chance de ver os personagens criados pelo Jack Kirby em Quarto Mundo, você também tem o Lobo, cara, chegando. O Lobo chegando em duas capas da Liga da Justiça que, marcou também a época nas bancas. Uma era o Lobo
O Lobo por cima do Guy Gardner e a capa seguinte era o Guy Gardner por cima do Lobo. Voltei! Ele ganha uma porrada do Lobo e recupera aquele hábito truculento dele. Então, eu acho que esse momento aí, cara, a coisa estava muito bem azeitada aí nos roteiros, na diversão ali. Deixa eu só fazer um parênteses, Nelson. Cara, o legal é que a gente já tá, sei lá, um tempão falando aqui e a gente falou, os caras brigando entre si, um batendo no outro, o cara tentando botar um alarme, um negócio assim. Cara, tem desde discutindo assim, o Batman falando, a Canário Negro reclamando com ele assim, pô, cara, vários deles, que eles tinham que ficar lá monitorando o que tá acontecendo no mundo. E ficavam revezando. Ficava cheio, tipo assim, cara, eu sou um cara que eu não deveria estar aqui fazendo isso. Só que todos eles reclamam da mesma coisa. Porque é um saco ficar olhando o que tá acontecendo no mundo pra gente agir. E muito tempo do que você vai lendo, tá realmente na Guerra Fria, tem essas questões todas, mas eles entre si, comendo, bebendo, falando besteira, intriga entre eles, e você vê uma humanidade muito grande dos personagens. Eu acho que é uma impressão que eu tenho da leitura da época e que eu acho que foi meio reforçada relendo agora, que assim, toda vez que a história girava em torno da aventura, digamos assim, do problema para resolver, eu dava, agora nessa relida, dessa semana, eu dava meio uma corrida. E parava mais para ler justamente essa hora das internas, dos conflitos interpessoais, da relação entre eles. Tem um número que tem uma matéria do editor, né, em que ele fala que a ideia dele com Keith Giffen era fazer meio um clube de heróis. Né? Parece um pouco aquele plot dos filmes dos anos 80, né, de John Hughes, de Clube dos Cinco, aquelas sitcoms de escola, sitcom de família. Tem um clima sitcom na parada. Né? E eu parava um pouco para ler mais ali, né, justamente nessas internas da Liga, né, nos conflitos entre eles. O próprio Guy Gardner, né, ele não é escalado para resolver o problema. Ele é escalado para ficar fora do problema. Para não criar problema. Cara. Eu acho que essa parada, né, assim, porra, os personagens que te interessam mais pela personalidade dele e pelos poderes, é uma parada que essa série instaura no universo de cómics de heróis e que vai marcar a produção daí para frente. Acho que assim, tem um interesse das histórias nessa coisa das personalidades e das relações, que, por exemplo, eu acho que o MCU deve muito mais a isso, a essa série, do que as próprias histórias dos Vingadores, né? Que não tinham muito essa... Aqui e ali você via, talvez, ali nos Vingadores do Marv Wolfman, a relação lá do Fera com o Magnus, coisa e tal, mas eu acho que essa série instaura uma dinâmica, né, meio de sitcom, que é muito carregada nela, porque ela gira em torno disso, mas que acho que está diluída aí até hoje, né? E eu acho que ele tem uma coisa da comédia, da repetição. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, porque eu participo de um grupo de colecionadores de Facebook, postei uma foto que eu estava relendo para fazer esse programa, e aí um cara falou assim, o pessoal fala que esse gibi é cômico, mas esse gibi era um gibi de ação, não sei o quê, bababá. Ele falou de uma forma um pouco dura, mas eu realmente relendo, dando uma passada rápida na coleção quase toda, ele tinha bastante ação, principalmente na Liga da Justiça Europa, a ação foi mais acentuada, inclusive, mas tem uns momentos, por exemplo, tem muitas histórias que envolvem aquele personagem de Espero, né, que é um vilão clássico da Liga da Justiça. Era sempre umas histórias um pouco até mais densa mesmo, assim, mudava. Uma das primeiras edições que tem um anual, que aqui saiu no número 4 da Liga da Justiça, era um anual, que Contaminação Genética, também saiu aqui nos encadernados do número 2, os encadernados da Panini, até a mesma capa da Editora Abril. Era uma história, a primeira história que eu li, inclusive, era uma história um pouco mais densa, mas também tinha a repetição da comédia. Então, assim, muita gente lembra dessa batalha do Guy Gardner com o Batman. Mas ele vai voltar a ter uma batalha mais na frente com o Metamorfo, quando cada um era de uma liga, o Metamorfo da Liga Europa e ele da Liga América, e o Metamorfo baixa ali a porrada, desculpa a expressão, mas é isso que acontece. E mais na frente ele apanha do Besouro Azul, que eles fazem um conflito. O Besouro Azul acorda, tá ficando barrigudo, tá desleixado, eles vão fazer um conflito. É isso, cara, sensacional. Luta de bola. Mas é interessante só notar, porque assim, o conflito interno era muito presente, mas tinha a ação também. É claro que tinha momentos que assim, era a história mais densa como o Desespero, e tinha momentos que era a Liga da Justiça, né? O Esquiador Escarlate, aquele cara que era a parada da galáxia, o decorador de mundo. O decorador de mundos, cara. Pô, isso é ameaça, rapaz. O resto, tu fica querendo falar de Darkseid, cara. Lobo da Steppe. Esquece isso aí, cara. Decorador de mundos, cara. Esse é o problema da Liga da Justiça. E detalhe, você falou do Lobo, né? Cara, a gente, quando pegou a revista e viu o Lobo, a gente falou que esse cara é absurdo. É o Wolverine da parada. É o Wolverine com muito mais poder. Esse cara é impossível.
E você vê que os caras não tem como resolver o problema do lobo, em geral. E os caras vão buscando várias soluções paralelas. Você falou do Besouro e Gladiador, né? Pô, primeira vez que a gente vê, os dois caras são hiper amigos ali, pensando sempre como resolver o problema financeiro deles, o problema deles de grana, como é que eles vão sobreviver ali, ao mesmo tempo querendo vestir a roupa de herói, né, cara? E aí, pô, a primeira vez que eu lembro de ter pegado um gibi também, os caras queriam fazer bonecos, camisetas, canecas e tal. Cara, muito engraçado isso, cara. Não, tinha uma metalinguagem também, que eles já apareceram de vez em quando na embaixada, com a embaixada onde eles moravam, tá? Pessoas moravam em embaixadas, a deles era em Nova York, e aí eles apareciam com um gibi da Lei da Justiça. Poxa, sim, você viu aqui esse gibi que fazem da gente? A gente só falta a gente falando besteira. Isso não é verdade, não sei o que, e era o que a gente via. Tinha muita metanarrativa o tempo inteiro, cara. Muita citação da própria Marvel. Tem uma piada dessas que se repete, que eu acho que o Mangakan faz, e o Caçador de Marte também faz, que é vamos saltar para o hiperespaço, ou dobra espacial, eu nunca sei exatamente o que é isso, né? Porque hiperespaço era a expressão usada em Star Wars, e dobra espacial é a expressão usada em Star Trek. Então, assim, é dobra espacial ou hiperespaço, eu nunca sei. Então, o tempo todo, referência a quadrinhos de heróis, é muito metalinguístico o tempo todo, mas é isso. É a metalinguagem para zoação, né? Tem uma história que, do nada, eles vão lá para a Terra da Gelo, né, que era a personagem, e aí tem os Zeus Asgardianos. E eles vão enfrentar o Thor, o Loki, o Balder. E o Thor é um ruivão lá de martelo, e o Metamorfo olha pro leitor e fala assim, eu sempre achei que o Thor fosse loiro. Né? E o Dudu falou uma coisa que marcou muito esses leitores, que foi isso, né? Eu acho que foi uma das duplas mais impagáveis mesmo dos quadrinhos, que foi o Besouro Azul e o Gladiador Dourado, que protagonizaram uma das melhores edições da série, mas quando eles fazem um cassino da Liga da Justiça na ilha Koei, que era uma ilha lá no meio do oceano, eles vão lá, roubam o dinheiro da Liga da Justiça, roubam o caixa da Liga da Justiça para fundar. Era um clube, né, que as pessoas iam passar o fim de semana lá e ia estar os caras da Liga da Justiça. Só que, obviamente, está tudo errado, eles perdem o dinheiro e ainda acaba envolvendo o Aquaman na história. Né? Pouco tempo atrás, o Gavião Negro tinha entrado na equipe, ficou 2, 3 edições e falou assim, nossa, vocês são uma desgraça em relação à Liga da Justiça. E o Aquaman, em algum momento, vira para eles e fala assim, bem que o Gavião Negro tinha razão sobre vocês. Agora, o que chama atenção aqui, o desenhista dessa revista, o Kevin Maguire, em algum momento, ele se afasta das edições, ele só volta para desenhar a última, e esse aqui é o Adam Hughes que desenha essa edição. Ele tinha assumido um pouco edições atrás, o Adam Hughes é um cara que se destacou muito, e aqui ele ainda tenta emular o estilo do Kevin Maguire, com várias expressões e tal, mas é muito bom também a galera poder ver esse artista se desenvolvendo num título bem divertido. E aí, só para terminar isso aqui, já tem mais um detalhe, que a ilha, na verdade, ela é viva, ela se move, né? Então, mais uma paródia aí, a ilha lá dos X-Men, lá onde eles surgiram, né? Então, é uma galhofa. Agora, eu acho que essa parada é o seguinte, cara, tipo, essa invenção do Besouro e do Gladiador como uma dupla cômica, por exemplo, assim, é isso, né? Eles são todos, fazem certos papéis clássicos das comédias, né? Então tem lá o Gladiador e o Besouro são os dois moleques, né? O Guy Gardner é o bad boy, que na verdade tem um coração bom, figuras meio clássicas. Mas eu acho que esse negócio só dá certo na mão desses três. Na mão do Keith Giffen, do J.M. DeMatteis e no traço do Kevin Maguire. Aquela coisa... Talvez aquele maluco que fez a Liga Europa, que eu esqueci o nome, que tenta também... O Sears, que tenta emular aquela coisa das expressões faciais, né? Que era isso, eram histórias muito... coisa nos rostos dos personagens. Esse negócio dá certo nesse formato, né? Assim, se tentou fazer isso com o Gladiador e com o Besouro depois, com outros desenhistas, com outros roteiristas, com outros... E o negócio não deu muito certo. Né? Acho que foi um encontro virtuoso, né? Só para dar uma passada rápida, galera, para deixar claro, a Liga da Justiça virou internacional, tem uma série chamada Invasão, que a gente comentou aqui rapidamente. Depois da série Invasão, o título se divide em dois, que é a Liga da Justiça Europa e a Liga da Justiça América. Deixa de ser a Liga da Justiça Internacional o título e passa a Liga da Justiça América e Liga da Justiça Europa. A Liga da Justiça Europa tem inicialmente o roteiro do Kevin Giffen e do J.M. DeMatteis e o desenho do Bart... Acho que o Kevin Maguire, não sei se chega a fazer... Não, tudo é o Bart Sears. Então viram dois títulos paralelos. Aqui no Brasil, nessa época, as histórias de Esquadrão Suicida começaram a deixar de ser publicadas nessa revista e começou a ser essa dobradinha Liga da Justiça América, Liga da Justiça Europa. O que eu percebi aqui também é que, conforme as edições foram avançando, não sei se para manter o hype ou para
sabe, realmente não perder leitor em momento algum, as histórias se fundiam muito. Muita coisa começava na Liga da América, passava na Europa, então as pessoas tinham que comprar as duas edições para entender o que estava acontecendo. E aí, para o leitor que está aí ouvindo a gente, o que acontece é o seguinte: os encadernados da Panini foram publicados até o número 7 aqui no Brasil. Não tem confirmação se vai seguir adiante. Se falou de até o número 9. Só que tem uma questão. Tem um camarada que assumiu os roteiros da Liga da Justiça Europa chamado Gerard Jones. Gerard Jones foi roteirista da Liga da Justiça Europa e do Lanterna Verde. Esse cara foi preso alguns poucos anos atrás, acusado de pedofilia, e ele confessou a culpa. Em 2018 ele foi condenado, ele está preso até hoje. A DC declarou que não pretende republicar nada que esse cara escreveu, bom, enfim, por motivos óbvios. Então eu não sei se a gente vai ver essa série toda publicada ou republicada aqui em algum momento, por conta desse imbróglio. Então tem essa questão com a Liga da Justiça Europa, de não saber se essa série em algum momento vai ser, enfim, né, se vai ser disponibilizada, e também se vai ter interesse do leitor, obviamente, em comprar o produto sabendo do histórico do autor. Né? Sinceramente, eu não compraria de novo e também não me sentiria à vontade de recomendar por conta da situação que envolve o autor. Mas, pegando um pouco do que o André falou também, sim, a série acaba no número 67 aqui no Brasil, que, se não me engano, lá é o número, em Justiça América, número 60 nos Estados Unidos. É uma história que volta a equipe original para fazer, o Kevin Magari desenha e tudo mais. E ela acaba com uma promessa assim, de que o Maxwell estava em coma nas histórias anteriores, ele volta desse coma, e ele dá ele volta, é uma edição assim, não é uma edição que acontece grandes coisas, não, é bem tipo epílogo, né? Aí com isso, a série, a América é assumida pelo Dan Jurgens, que aí mistura o Superman e tal, e aí realmente não se encontra, né? É um momento que acaba ali com essa equipe, é um momento que fica ali, não tem mais volta. Enfim, acho que foi, né? Acho que ela passa aquele tempo, ela funciona muito naquele momento. Essa equipe ela retorna depois para fazer 2 minisséries com essa Liga da Justiça, uma chamada Já Fomos a Liga da Justiça e outra que me foge o nome aqui agora. Essas séries chegaram a sair aqui no Brasil, mas aí parece aquela fórmula requentada, elas não têm o mesmo brilho, acaba sendo um pouco mais do mesmo. E também eles fizeram uma minissérie com os Defensores, que eu até achei interessante. E sim, eu acho que realmente, se a gente olhar, por exemplo, a fase do Brian Michael Bendis com os Vingadores, se a gente olhar muitas histórias da Marvel hoje, principalmente, a gente vê esse material da Liga da Justiça ali inserido no que se faz hoje, sabe? Eu acho que deixou um legado, essa coisa do herói que cozinha outro, que a gente vê o tempo todo, como o André falou, dos filmes da Marvel, eu acho que é uma herança direta disso. O Homem-Aranha dos Vingadores, do Brian Michael Bendis, me lembra muito o Besouro Azul dessa Liga da Justiça, porque o Guy Gardner, que era o Lanterna Verde, era aquele cara truculento, machista, babaca mesmo. O Besouro Azul era aquele cara engraçadinho que fazia as perguntas bem incômodas, né? O próprio momento, um dos momentos ótimos que eu acho do Besouro Azul, inclusive, é nesse encontro com o Esquadrão Suicida, que todo mundo, cada um pega alguém para bater ali, para aquele encontro de que as pessoas brigam antes de fazer as pazes, os clássicos de super-herói, e o Batman está no Rick Flag. Então, assim, as outras lutas vão acabando, e os dois continuam, uma luta demorada, e quando acaba, o Batman está sem uma das orelhas da máscara. E aí, quando acaba tudo, o Besouro Azul chega e fala assim: aqui, Batman, achei a sua orelha. O Batman dá uma olhada para ele que ele fala assim: mas você deve ter várias em casa, e joga para trás, assim, a orelhinha. Eram os moleques zoeiros do fundo da sala. Os clássicos moleques zoeiros do fundo da sala, o Gladiador e o Besouro. E essa fórmula também da Liga, vale ressaltar, dessa dupla que faz piadinha, quando o Grant Morrison assume a Liga, né, que tem uma fase muito também que os fãs gostam muito, mas na época que ele assume a Liga, o Lanterna Verde é o Kyle Rayner e o Flash é o Wally West. Então, no primeiro momento dessa Liga do Grant Morrison, eles também repetem um pouco essa dobradinha do Besouro Azul e do Gladiador Dourado, né? Você falou da Liga Europa e Internacional, né? Conforme a equipe cresce de integrantes, a gente pega até nas capas, que você citou 2 capas, né? Do Lobo e tal. Eu lembro das capas assim, primeira capa, aí dava X edições, entrou mais gente na Liga. A Liga agora não é mais América, agora é Internacional. Aí tem uma galera e todo mundo se espremendo, assim. E, tipo, o Guilherme na mesma posição, quem estava antes estava na mesma posição, e tem mais gente em volta. E o Guilherme, o que deixou esses caras entrarem? Sim. Aí depois, tipo, os caras se olhando assim, cara, o que tá acontecendo, sabe? Eu acho isso muito genial, cara, porque muito genial, a capa, cara.
Tem capas que eu acho que são mais banais, né? Tem capas que passam mais rápido, mas tem capas dessa série que ficaram icônicas. Não ficaram icônicas 10, 20 anos depois. Ficaram icônicas durante a série. Que é isso, você vê essa que o Dudu está falando, que é um pouco repetir a montagem da primeira capa, uma hora com a Liga Europa, uma hora com a festa, porque essa aí é a festa, né? Aquela festa lá de recrutamento, outra hora é quando eles são escolhidos, eles estão sendo vistos por uma lupa, né? Que é o mesmo princípio da piada da repetição que você falou lá, que aparece no argumento. Nesse caso, é a repetição transformada em piada, né? A capa vai se repetindo, ela vai se auto-referindo. É uma forma da comédia, né? A comédia é muito genial isso. Ela funciona muito bem. Galera, eu vou fazer uma rodada final. Só antes de puxar aqui a última rodada, lembrar um caso muito curioso, que nessas edições da Panini, na primeira edição, tem uma introdução do J.M. Demetrius que ele fala que ele foi chamado para fazer a Liga da Justiça, né? Depois daquela história que eu contei do Kevin Giffen, que ele descobre que vai fazer a Liga da Justiça com heróis secundários, terciários, enfim. Não vai ter os principais personagens da DC para trabalhar. E aí ele chama o J.M. Demetrius para escrever os diálogos, né? Para dar uma reforçada, dar personalidade para esses caras. E ele já estava fazendo as coisas autorais dele, acho que ele tinha lançado Blood, Shadow, sabe? Estava em outros, não queria ficar fazendo super-herói. E ele aceita, mas fala assim, vai ser só umas 4, 5 edições. E aí fez assim, tipo, ele faz a primeira, aí para tipo, só introduzir, mas aí manda a segunda, tipo, sem falar nada. Ele começa a fazer a segunda, e aí já faz um acordo, aí faz a terceira, a quarta, ele, cara, não tô nessa, faz a quinta, não tô nessa. Aí faz a quinta, liga pros caras e fala, tô fora, tô em outra, valeu, galera. Desliga o telefone, vai deitar e fala assim, que merda que eu fiz, cara, eu tava me divertindo tanto escrevendo aqueles caras, por que eu fiz isso? E aí ele volta atrás, enfim, leva a coisa toda. Bom, galera, pra gente chegar aqui à finalização, só lembrar que é isso, depois da Liga da Justiça, o encerramento dessa fase, como eu falei, o Dan Jurgens assume, na Liga da Justiça Europa, esse próprio cara, o Gerard Jones fica, mas também ela toma outro rumo, a Liga da Justiça Europa fica entre o Hal Jordan, Aquaman, Mulher Maravilha, enfim, fica uma outra fase. As duas fases são bem fracas, não são dignas de buscar. Não, a única coisa que acontece nessa Liga da Justiça do Dan Jurgens é que ela se passa durante a fase também famosa da morte do Superman. Queria saber de vocês dois, um personagem e um momento que vocês lembram desse quadrinho. Eu acho que o personagem, para mim, é o Guy, cara. Eu acho que é desse tipo de série que surpreendeu a gente pra cacete quando apareceu, né? Totalmente fora do que a gente estava se acostumando a ler. Gardner falava assim, o anti-herói por excelência, né? O anti-herói num sentido, inclusive, distinto do que a gente estava acostumado a entender por anti-herói, né? O Wolverine era o anti-herói do momento, né? O Justiceiro era um anti-herói de sucesso. O Gardner vê lá assim, o cara que você ama odiar. E aí, cara, assim, sob risco, talvez eu lembre de outro momento, quando o Eduardo estiver falando aí, eu falo outro momento, impossível não se repetir, né? O grande momento é o soco do Batman do Gardner, né? É o momento que a claque faz. Né? Esse que é o som que vem de trás do ouvido da gente quando a gente lê isso. E que, não sei, posso estar enganado, mas que eu acho que é um momento meio representativo de uma coisa que acho que essa série instaura, que é um elemento na mítica do Batman, do personagem, que Batman é o cara que não tem poder nenhum, mas ele é o sujeito mais perigoso do panteão de grandes heróis da DC. Esse negócio vai aparecer na liga do Grant Morrison, quando descobre lá que o Batman tem um plano de contingência para derrotar todo mundo da liga. Isso vai aparecer muito forte no Crise de Identidade, aquela coisa de quando não sei quem leu o Crise de Identidade, mas quando eles escondem lá o que aconteceu na torre do Batman, e aí tem uma coisa meio assim, você vai esconder do Batman? Então, acho que se cria ali uma mítica que o Batman é o sujeito mais assustador de todos eles. Todo mundo tem meio medo de se colocar, o sujeito que tem um anel cósmico, o outro que tem um campo de força, mesmo o sujeito que é um marciano, que altera a densidade do corpo, que voa, tem super força, tem um respeito por esse personagem que uma vez só, a graça desse momento que você fala lá, né, que o Ajax bota o Batman na linha, a graça é justamente que o Ajax bota o Batman na linha. Aliás, esse é outro personagem. Eu virei um fã do Caçador de Marte, do que era Ajax, depois virou o John Jones pra gente, né? Por causa dessa liga e por causa da liga animada, do desenho lá da Liga da Justiça Sem Limites. O Caçador de Marte virou um personagem que eu gosto muito. Então, acho que tem esses momentos aí que eu acho que ajudam a consolidar o Batman como essa figura assustadora, né? Fala, Dudu, fala você. Pois é, cara, é difícil escolher um momento, assim, mas
Eu vou nos que eu mais gostava, que era realmente o... Cara, eu gostava muito do Seu Milagre também, tá? A história do Seu Milagre eu achava geniais também no meio daquela bagunça ali. E o Oberon, como se tem umas coisas aí, ele, o comentarista do comentário, né? Pô, o pessoal sacaneava ele chamava de Tim Espirro, às vezes. Tinha uma brincadeira com ele o tempo todo, e ele é mal-humorado. Ele é muito dessa amizade, realmente, do Besouro e do Gladiador, e os vários perrengues que eles passam ao longo do tempo, até a hora que, como você falou, essa revista do Cassino, assim. Cara, eles resolvem tentar a grande chance deles de fazer uma grana e largar aquela vida ali, sei lá. Isso, cara, é uma coisa que me marcava muito na época. Ficava realmente, porra, eu curtia cada página ali. E a outra coisa que eu tava comentando aqui com o André, né, cara, cada X edições eu olhava a capa e a capa me deixava, porra, muito curioso para saber o que tinha ali dentro. Tinha os personagens totalmente nada a ver, né? Metamorfo, cara, Metamorfo tem... Cada parte dele é um troço. Cara, que personagem é aquele, cara? Não tem sentido nenhum aquela parada, mas, pô, o cara ali como dava um argumento pro cara muito bom. Os vilões, né? A gente falou do Mangakan, cara. O que é aquilo, cara? É uma zoação do quê? É um cara amarelo com metalizado, sei lá, nem lembro o que é aquilo ali, cara. Não sei, como é que a gente pode descrever o Mangakan, cara? Não, mas é porque ele não era o corpo, ele era um gás, na verdade. Ele era mas tinha aquela forma por volta, né, cara? Ele era esse clichêzão, assim, também tem isso, essa coisa da metalinguagem. Ele era o vilão que o tempo todo brincava com os clichês, gostava de gritar. Sim. Eu estava gritando, agora eu vou ali no meu quarto. Bufão. Eu preciso falar um pouco sozinho, né? Todo vilão fala sozinho. O senhor está falando sozinho de novo. Ele era um comentário do vilão, né? Ele era uma... cara, e quando saía aquela armadura não tinha nada por dentro, era um gás, né, cara? Ele fugia assim, inclusive, né? Ele fugia. A primeira aparição dele é isso, ele vai levar o Seu Milagre lá para Apocalipse. Inclusive tem uma cena muito boa também, né? Que o Oberon, ele tá andando lá no subterrâneo, ele chega até o Darkseid tá lendo o livro do Hitler, né? Minha luta do Hitler. Sim, vamos jogar xadrez, fala uma coisa assim pro Oberon. Então eu aproveito aqui para fazer minha citação aqui. O personagem, eu acho que o personagem que ele me marcou também nessa liga, inclusive revendo aqui agora, por acaso foi citado aqui já, o Caçador de Marte mesmo, porque eu acho que foi nessa liga. O Caçador de Marte sempre esteve lá. Aquele cara, o último marciano, que se desfaz entre os humanos. Então já era uma coisa meio parecida com outro personagem da editora, que era o próprio Superman, né? Tipo, só que ele era verde, mas ele conseguia se metamorfosear e ficar com a aparência normal, aqui, trabalhando na polícia, aquela coisa toda, tinha uma identidade. Aqui a gente vê o Caçador de Marte realmente tem um arco, assim. Acho que ele é o personagem... Porque o Guy, ele é o personagem que fica do início até o fim. Acho que é o único personagem que fica em todas as edições. O Guy fica também, mas o Guy não muda, a não ser quando toma aquela porrada do Batman. O Marciano, ele muda, primeiro que ele chega no início, ele tá cheio de culpa, depois essa culpa dele pela Liga da Justiça que fracassou anterior passa, depois ele começa a ter essa marra com o Batman, depois ele tem que resolver tudo, e depois ele fica viciado em biscoito recheado. E depois ele fala assim, ele tem uma fala tipo assim, eu não sabia o que era dor de cabeça até entrar nesse grupo. Tipo, o cara é marciano, ele nunca teve... Ele fala, agora eu sei o que é dor de cabeça. Aí, por causa de você, eu não estou aprendendo a fazer meditação, eu preciso fazer meditação. Então, você vê esse personagem assim... E a expressão dele é sempre a mesma, né? Tipo assim, tá sempre... A minha lembrança, ele tá sempre meio sério com aquela testa gigante dele, assim, Sim. E uma hora ou outra aquela testa levanta, assim, tu vê que tem o olho por baixo daquilo ali, né? Porque tem desenhos que é só a testa do cara. Não, tem desenho que ele faz que a testa dele fica enorme. E aí eu acho que é a primeira vez, na verdade, não a única não, mas é a primeira vez que esse marciano, que já se passava por humano, ele realmente tem atitudes humanas. Então ele facilita o leitor a se identificar com aquele cara. Qual não foi o chefe que se estressou, qual o gerente não se estressou, qual a situação que você tinha que depois lidar com uma equipe que falou, caralho, já falei 1000 vezes isso, o nego não tá fazendo. Então ele vira esse cara, assim, que você consegue. Então eu acho que para ele funcionou. E um momento que eu vou destacar é nessa saga Milênio. Eu tô na dúvida se era esse nome. Mas é isso, Milênio, né? Que tinha os Caçadores Cósmicos. E o mote da série era que eram personagens relevantes do universo do personagem que se revelar Caçadores Cósmicos. Superman, por exemplo, acho que uma ovelha inteira era Caçadores Cósmicos. Lana Lang, o Peter Roth, todo mundo era Caçador. Enfim, então tinha um personagem de destaque que do nada virava um Caçadores Cósmicos. E na Liga da Justiça foi o Soviético Supremo. Antes ele seu Dmitry, era um outro cara lá. E aí, enquanto as outras revistas eram assim, sei lá, uma revelação bombástica, uma porradaria sequencial, eles estão na nave voltando da reunião lá, que tem para a fase dos heróis. E aí o Soviético Supremo chega assim, não, então, senhores,
Aí a Canário Ele não Negro consegue falar. Ele não consegue falar. Não, ele fala assim, então, senhores. Senhores. Aí a Canário Negro fala assim, opa, como assim? Ele, e senhora? Senhores, opa, e senhora? Como vocês sabem, eu sou traidor. Quer dizer, eu queria revelar para vocês uma coisa. Eu sou o traidor aqui. Mas eu gostei tanto de trabalhar com vocês que eu queria convidar vocês a entrar na nossa causa e se tornarem também caçadores cósmicos. Afinal, ninguém foge dos caçadores cósmicos. E aí, tipo, começa uma confusão, e aí tá o Besouro Azul pedindo socorro na janela, e tá o Guy Gardner, depois da porrada do Batman, todo polido, assim, olha como eles brincam lá dentro, não sei o que, é um grupo muito divertido. Então, esse é um momento assim, que eu acho que dá muito a base dessa liga, né? Tipo, enquanto em todas as outras edições, esse momento da revelação do Caçador Cósmico era uma coisa tensa, assim, né? Ali era o cara que mal tinha entrado, tinha 2 edições, e o cara, tipo, tudo polido também. Não, gostei muito de trabalhar com vocês. Veio ser Caçadores Cósmicos, tá? Então, eu acho que é um momento que, sei lá, dá essa... Como eu falei, eu acho que tem um momento que ela melhora ali mais à frente. Mas eu acho que esses primeiros passos, esses primeiros acertos, né? Eu fico pensando que os caras não sabiam o que aquilo ia dar, né? Não sabe... Podia ser uma coisa que, como eu falei, podia estar errada, eram personagens desconhecidos, era levar comédia para uma mídia que na época estava altamente violenta, altamente urbana, altamente armas gigantes, gangues e tal. Então vem esses caras com esse frescor, com essas cores, com gibis que entregavam uma boa historinha, né? Pelo menos no início, inclusive, que eram histórias mais fechadas. Depois teve até sagas que alongaram mais, mas muitos bons momentos aí que eu acho que a gente viveu com essa Liga da Justiça Internacional de Kevin Giffen e J.M. Demetrius, que, como a gente falou, marcou. Eu acho que depois das tentativas deles ficaram bem aquém desse momento inicial. Então, fica aí. Você falou de um cara sem poder, mas tinha outro cara também que não tinha poder nenhum, né? Que era o Besouro, o próprio Besouro. Sim, e o Besouro era pior do que o Batman. O Besouro tinha uma nave que era uma barata lá, que era velha, o pessoal falava que era horrível e tal, sem armas. E não tinha arma também. Porque o Besouro era o Batman da Calton, né? É isso, galera. Bom, queria agradecer vocês dois aí por esse papo nostálgico. Pô, foi muito bom reviver esse momento. Algum de vocês dois tem alguma esperança aí para esse negócio do Scott Snyder que vai sair? Como é que vocês viram? Eu vou ver. Eu vou ver porque eu vejo coisa ruim mesmo, já vi coisa pior, mas não tem esperança nenhuma não, cara. Assim, o que a gente viu mesmo, né, cara? As cenas são aquelas, não dá para fazer uma coisa completamente diferente do que já existe ali, né? Eu também acho. E tem outro problema, que é o seguinte, são 4 horas, cara. Na verdade, é uma minissérie em 4 episódios, né? Assim, já vai ser dividido em 4 episódios, já vão ter 4 subtemas, vai ter marcação de tempo. Eu só acho muito engraçado, né? Nesse momento que a gente está se surpreendendo com as inovações da Marvel na expansão do MCU na fase 4, a grande cartada da DC é requentar um filme. Porra! Maquiar tudo, trocar o filtro, era escuro, aí agora bota um pouquinho mais escuro. Fazendo um paralelo aqui, cara, você não tem como tirar a essência do que estava antes. Por mais que... Para ver 5 minutos de Caçador de Marte. Vai ter Caçador de Marte. 5, 10 minutos. Não, vai ter Caçador de Marte, vai ter o Coringa do Jared Leto usando uma maquiagem borrada, tendo um diálogo com o Batman num pesadelo. Inclusive, se fosse o lencinho, processava o Zack Snyder por esse Coringa do Jared Leto aí. Que tá uma cópia do Coringa da Orquestra Voadora. Tu viu, né? É igualzinho, cara. Vou falar, meus advogados. Então é isso, galera. Queria agradecer a presença aí mais uma vez. André Videira, muito obrigado. Deixa o seu alô aí pra galera. Valeu, Lencinho. Não tem mais nada para falar, não. O papo foi bonzão, né? Só queria lembrar aí que Liga da Justiça de Verdade foi aquela liga do filme de 1997, que era com o Guy Gardner e um Ajax mal maquiado no final. Esse eu nunca vi, cara. Esse eu queria ver, eu nunca vi. Passou muito no SBT. Mas é isso, cara. Eu acho que essa é mais uma parada dos anos 80, 90, que marcaram a produção da indústria dos cómics até hoje, está reverberando nos filmes, está aparecendo nas séries. É muito engraçado como essas referências estão sendo revisitadas o tempo inteiro. Então, acho que vale a pena dar uma lida aí para entender de onde é que vem as ideias que as pessoas estão usando aí nos quadrinhos e no cinema e nas séries hoje. Vale lembrar, antes de passar para o Dudu aqui,
que, como a gente falou, a revista teve 67 edições no meio de um Brasil bem tumultuado financeiramente, economicamente, que não eram todas revistas que duravam tantos números assim na época, não. Então era uma revista vitoriosa. Inclusive, em 92, ela ganhou o prêmio HQ Mix, de melhor série continuada. Então, esse prêmio que existe até hoje. Em 1992, a revista da Liga da Justiça estava faturando esse prêmio aí. Enfim, reconhecimento aí dessa publicação. Fala, Dudu, um abraço aí, obrigado pela presença. Manda seu recado final. Meu recado é o seguinte, cara, leiam, se puderem, leiam essa liga aí. Vai te trazer boas risadas, vai te botar num outro astral também, vai te fazer pensar bastante coisa que acontece hoje em dia. A gente tá precisando disso, né, cara? A gente tá precisando dar risada aí, porque o mundo tá muito chato, cara. Tá tudo muito branco e preto. E lá você vê cinza de vários tons, cara. Você vê de tudo um pouco. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Acho que vale a pena. Galera, peguem, leiam, compram aí esse canal da Panini aí, quem puder. E é isso. E vamos pro alto e avante aí. É isso, galera. Só lembrando que, olha só, Dudu falou desse episódio, tem muito mais episódio disponível aí. O episódio anterior, a gente falou sobre o filme da Mulher Maravilha 84, mas tem muitas outras conversas, bate-papo, tem melhores de 2020. Enfim, passeie aí no canal, deixe sua curtida, se inscreva, comunique, fala para as pessoas que está rolando, sugira pautas. A gente vai fazer muita coisa. Ou também resgatar Nostalgia da Banca, que são os convidados e convidadas falando da sua experiência com quadrinhos. Tem muito mais coisa em 2021. Vamos nessa, sempre também acreditando que a vacina para todos e todas que chegue logo, que todos e todas brasileiros e brasileiras sejam imunizados e imunizadas e saiam desse momento trágico que a gente está vivendo. A gente parou aqui hoje para falar de quadrinhos, mas não tem ninguém aqui alienado e ninguém que não está por dentro e preocupado com o cenário que a gente vive. Então, aquela coisa disso que a gente sabe já, use máscara, mantenha suas mãos sempre limpas, evite aglomerações, se cuide de quem você ama, que o bicho está pegando ainda e vale a pena se cuidar, vale a pena a gente preservar a vida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, Dudu, muito obrigado mais uma vez, André Videira, muito obrigado, Bob aí, valeu, muito obrigado, Natália, e é isso. Valeu, galera. Esse foi Cada Um no Seu Quadrinho. Cada um no seu quadrinho.